Olá a todos, estamos empezando la presentación sobre la estación principal en Marte. Hoy es día 14 de marzo de 2022, es el Sol 2 de la misión de Habitat Marte. Yo soy el profesor Julio Rezende, voy a empezar esta presentación sobre cómo podría ser la estación principal en Marte. Tenemos este diseño de cómo puede ser la estación en Marte. Tenemos aquí la estación principal, imaginamos si que el transporte para Marte para crear la estación serán en algunas viajes usando los cohetes de SpaceX, entonces pensamos que un primero cohete podría hacer el transporte de la estación principal. Entonces, la estación principal sería como un primer módulo a llegar en Marte para dar soporte a la instalación de otras instalaciones. Yo voy a hablar sobre 5 principales puntos, 5 principales dimensiones, desde design interno, también la gestión, también los protocolos, y también sobre los spin-offs y las tecnologías también. Sobre el design interno, nosotros tuvimos la participación de una estudiante brasileña de arquitectura. Ella se llama Mariana Guerra. Ella hizo una proposición de ser no solamente un módulo, mas en la estación principal, mas ser 3 módulos. Estes 3 módulos seriam llamados de alfa, beta e gama, e outra proposição foi não ser um formato circular, mas um formato hexagonal. Então, este formato permitiria uma melhor conexão entre diferentes módulos, Entonces, el módulo alfa es para descanso y relajación. El módulo beta es para entretenimiento y también la operación del restaurante. Y el módulo gamma es para el centro de control y operaciones de apoyo de toda la estación. En este caso, tenemos en módulo alfa los dormitorios, una sala de estudio y también los baños. En módulo beta tenemos la cocina, el comedor y la sala de estar, el área de entretenimiento. En el módulo gamma tenemos la sala de control de misiones, entrenamiento e investigación. Sobre el alfa módulo, imaginamos los 3 pisos, una distribución de las literas, en este caso 5 literas en el segundo y tercer piso y 4 literas en la planta baja. En este caso teniendo también 28 depósitos de equipaje para uso individual y también 2 baños. Aquí un concepto que yo encontré en la internet, cómo se podría ser esta litera. Otro punto es que imaginamos que en la estación principal el sitio que todos los astronautas duermen en la estación principal, más por causa de una amenaza de un virus, los astronautas están durmiendo en diferentes sitios de la estación, en uno de los 7 sitios. Y aquí hay solo la equipe básica específica de este centro. Imaginamos en la estación principal tener plantas a bordo. Algunas razones sería para la evaluación de la calidad de aire.
levar a natureza al hábitat espacial. Esto está conectado con el bienestar psicológico y también menos estrés y más salud y bienestar. También la posibilidad de producción de verduras, trayendo practicidades y facilidades para preparar comida. El concepto colecte y coma, pick and eat en inglés. Y también estas plantas serían importantes para auxiliar a la meditación. Aquí un concepto de un dormitorio que es muy parecido, muy similar a un hostel. La sala de estudio, imaginamos alguns livros físicos, mas muita informação digital de livros, películas e música. Okay? Neste caso, outro módulo, o beta módulo, temos a cozinha, o comedor, a sala de estar e um ginásio. Aqui um conceito desenvolvido por Michael Lowry na plataforma chamada Kitely. Aqui um pequeno display com plantas como basílico e outras plantas também para preparação de comida. Aqui um robô que já está disponível, chamado de uma companhia chamada Molly. Então, este robô apresenta uma tecnologia de image learning, quando este robô pode ler los labels de las comidas e identificar que comida é, e também seguir uma orientação de um vídeo de YouTube, coisa assim, ok? Então, seria muito útil para a estação. Um desenho de um comedor. E também ginásio, é muito importante algumas fotos da Estação Internacional Espacial. Então, você sabe que no espaço, com a falta de gravidade, há muitos problemas para a saúde dos astronautas e eles têm que allá praticar exercícios como 2 horas e meia, 3 horas ao dia, para não perder os músculos e também também há perda óssea também. Então, há muitos riscos para a saúde dos astronautas e é necessário toda esta prática de exercício ao dia. Terceiro módulo é Gamma Módulo. É um módulo com sala de investigação, sala de formação e controle da missão. E aqui podemos mirar como a evolução dos veículos, o dashboard, o painel de controle, a introdução de algumas pantalhas e na cápsula Dragon 2019 já apresentando uma pantalha comum a las computadoras que nós usamos. Então, imaginamos um sistema que a bordo da estação que vai a ser o controle de muitas atividades que estão operando em toda a estação. E imaginamos um dashboard, um painel para controlar tudo, que haciendo a comunicação com todas as estações. Então, aqui há mais detalhes. Por exemplo, de invernadero, necessitamos saber muitos dados de invernadero, mas algo mais importante é saber qual é a quantidade e qualidade de alimentos que estão a ser produzidos em la estação, em el invernadero, porque como temos a cozinha em la estação principal, la comunicação com o invernadero, poderíamos saber quais são, se há alguma planta especial que o cozinheiro pode preparar a alimentação para o dia seguinte. Então, montamos
uma comunicação estreita com o invernadeiro para saber quais são os alimentos disponíveis. Contacto também com o centro de saúde para saber como estão as condições físicas de los astronautas. Comunicação com central elétrica para saber como está a geração de energia de diferentes fontes, como o kilopower, o solar, a hacienda solar, o biodigestor, e também como está a demanda de energia, porque pode estar a haver uma grande demanda de energia da central elétrica. Então, necessitamos saber como está o consumo e a geração, e também temos um planeamento para hacer la carga de energía de los vehículos que van a hacer la exploración de la pasaje marciana. Del centro de saneamiento, el centro de saneamiento es muy importante porque necesitamos saber si cómo está la generación de energía, de aire, de oxígeno, se tudo está correndo bem, porque se temos problemas em saneamento, toda a estação pode colapsar, porque não teríamos oxígeno para os astronautas, e também no centro de saneamento temos máquinas como chamadas de Environmental Control Life Support System, as máquinas de controle ambiental de sistemas de apoio à vida. Então, ponto muito importante é o tratamento de la alcantarilla para transformar em uma água potável para o consumo de los astronautas, ok? Também de la estação principal há o controle do que está acontecendo no exterior, o clima, a temperatura, possibilidades de raios, tormentas de vento, o polvo, para planearmos as atividades extravehiculares. Ok, na estação principal temos também análise da prenda del traje espacial, se está danada por partículas de regolito, análise de solo e outros exames. Agora, eu vou falar sobre segunda parte de minha apresentação, são as tecnologias aplicadas. Imaginamos algumas máquinas para a cozinha, como horno, refrigerador. Em área de entretenimento, temos cascos de realidade virtual, hidromassagem spa, raio de discoteca, e também no centro de controle, tecnologias de comunicação, antenas e sensores. Possíveis recursos para generar in situ ou serem transportados da Terra. Imaginamos que quase tudo será transportado desde a Terra. Alguns utensílios serão impressos em uma impressora, uma printer 3D, ok? E parte dos alimentos serão produzidos em invernadeiro de Marte. Agora vou falar sobre a gestão. Em la gestão, imaginamos um comandante, um jefe executivo, um cozinheiro e um assistente general. Nesse caso, o comandante é uma pessoa com formação multidisciplinar, ou licenciado em administração ou engenharia industrial, alguma pessoa com alta capacidade de liderazgo, competência intercultural, alta resiliência personal. O comandante tem alguns deveres, que controle das atividades extravehiculares, proponer rotinas, protocolos operativos, proporcionar orientação para evitar riscos, levar a cabo atividades educativas e capacitar os astronautas, preparação para EVAs, coordenar as rotinas diárias de comunicação com NASA, ESA, ISRO e outras agências espaciais desde a Terra, centros de controle de missão, instalações, com toda a tripulação e algumas vezes com alguns astronautas em específico. A segunda posição é um jefe executivo, uma jefe,
que puede traer soporte para el comandante o al comandante. Entonces, puede ser un ingeniero o ingeniera, un especialista en tecnología de la información, o psicólogo o psicóloga. Algunos deberes son supervisar todas las operaciones, manter todas las instalaciones de funcionamiento, supervisionar el mantenimiento de rutina, organizar operaciones, capacitaciones, operaciones específicas e estimular a autosustentabilidade quando todos observam a auto-organização, o automantenimento, a autocorreção e alerta a los outros astronautas. A terceira posição é muito interessante, é o cozinheiro, pode ser um chefe de cocina, um nutricionista, um gastrônomo ou gastrônoma. Alguns deveres é definir menu, comidas, logísticas de alimentos, realizar os procedimentos de preparação, eliminação de desechos, limpeza, organização, mantenimento, reparação, evaluar também as necessidades nutricionais do equipo, planificar a disponibilidade de alimentos, definir os turnos de alimentação. Temos aí uma imagem do filme The Matrix, ou da película Matrix, ok? Neste caso, há uma imagem del personagem Neo, interpretado por Keanu Reeves. Entonces, ele está consumindo mingau de avena, ok? Ele está aburrido porque todos os dias é a mesma alimentação. Ele não está não há satisfação com essa situação. E esta situação foi reportada pela doutora Saya Proctor, que ela é uma astronauta desde a missão de Inspiration 4 no último setembro. Ela foi uma participante de nossa missão. Então, ela estava falando sobre isso, que dos pontos importantes das missões espaciais é evitar a fadiga quando há muita repetição de los alimentos, ok? Então, o desafio do cozinheiro é ter uma alimentação diversa, criativa, colorida, e que traga, que seja bom momento de entretenimento e também de integração entre os astronautas. E aqui há uma foto de algumas comidas espaciais que vão ser transportadas em paquetes plásticos. Então, põem a água caliente dentro desses paquetes e se quedam reidratados os alimentos. E aí uma outra foto também, essa outra foto é de Habitat Marte, foi alguns alimentos como pimenta, produzido em Habitat Marte. Na quarta posição, é um assistente, um engenheiro, técnica de tecnologia da informação, uma psicóloga ou artista. Alguns deveres, enfatizar o bem-estar do equipo, gestão de alimentos, apoiar o jefe, também coordenar a organização do dormitório, do ginásio, também manejar ferramentas de laboratório e também aplicar encuestas psicológicas. Sobre a formação de los astronautas, imaginamos alguns pontos como novas habilidades basadas em situações identificadas em Marte, funcionamento do sistema, novas tecnologias, posições e tarefas de cada astronauta e simulações. Aqui há alguns vídeos de internet sobre tópicos sobre trabalho em equipe, também gestão da saúde mental, e também imaginamos terabytes de música, muitas músicas de todos os estilos possíveis para serem decididos por los membros da missão, e também sobre saúde ocupacional e também resiliência psicológica, não? Os astronautas
tienen que ser muy fuertes mentalmente para lidar con algunas situaciones de posible estrés, ¿ok? Sobre la comida, sobre algunos recursos para una semana, imaginamos 1 kilo de alimento para los astronautas, más 4 horas, más 4 litros de agua para beber y 2,5 litros para preparación de alimento también. Y también algo como 2,5 litros o 3 litros para el baño. Sobre algumas diretrizes que a estação principal pode proponer para as outras estações, são rotinas diárias e programar atividades, ocupação saudável, diretrizes de saúde, meio ambiente e segurança, como manter as plantas em habitats espaciais específicos, harmonia e colaboração, como fazer que os astronautas se sintam cómodos no espaço, estimular a cooperação, inovação, criatividade, bem-estar através do conteúdo interessante para entreter o equipo, estimular a autossustentabilidade também. Agora, eu vou falar sobre a quarta parte da apresentação, são sobre os protocolos, ok? Imaginamos protocolos que colaborem para a harmonia e boas relações e colaboração, para lidar com o estresse, também para organizar a habitação, para o mantenimento de las plantas, também produção de alimento, mantenimento da infraestrutura, protocolos para água e também energia para a economia. Imaginamos alguns protocolos para a segurança e saúde relativa à higiene, recopilação de dados de dispositivos portáteis, os wearables, como dados de Apple Watch ou outro wearable, ok? Dados como frequência cardíaca, consumo de calorias, nível de atividade física, e também fazer a recompilação de dados de saúde, protocolos para o manejo do equilíbrio psicológico e protocolos de simulação para ser frente a acidentes. Imaginamos alguns protocolos de ocupação e entretenimento, como celebrar os cumpleaños de los astronautas, fiestas, dias de celebração, Diwali, Holiday India. Também, por exemplo, poderia ser a celebração do Dia de los Muertos de México, o Carnaval do Brasil, o Halloween de Estados Unidos, Navidad, Ano Novo e outras fechas. Também dia de relaxação, dia de spa, jogos de mesa, também jogos eletrônicos como PlayStation ou outros. Também protocolo de yoga, treinamento mindfulness, também sugerência de conteúdo baseado em terabytes de música, películas e livros. Aqui como se poderia ser conceito de jardim vertical. E imaginamos alguns protocolos para microprodução de alimento, com protocolo para cultivo, para mantenimento e detecção de ajustes, protocolo de recolhida de alimentos, rotação de exposição da planta, melhor momento para riego, polinização de flores masculinas e femininas e ciclo da planta, tempo de vida da planta. Aqui, sobre a impressão 3D, imaginamos alguns tipos de impressoras 3D para usando regolito, ok? Com regolito seria possível ter algo como uma espécie de uma argila, ok? Para a produção de artefatos cerâmicos, também uma impressora para usando o filamento plástico. E aqui há uma impressora, exemplo também de uma impressora de metal, usando polvo de metal. Seria também interessante ter diferentes tipos de impressora 3D em la estação principal. Imaginamos também processo para a impressão. A partir seria necessário ter muitos projetos CAD
para a impressão destes. E também imaginamos um protocolo de degradação e reciclagem do produto, quando os produtos desechados se trituram a ser convertido em partículas, o plástico molido se refina a massa em partículas mais pequenas em uma liquadora. As partículas pequenas se derretem e se extruem em um filamento plástico para a impressão 3D. E, ao último, um processo de impressão de fabricação aditiva com filamento reciclado. Agora eu vou falar sobre a última parte de minha apresentação, são sobre os spin-offs. Os spin-offs são possíveis tecnologias que poderíamos aplicar em la Terra, ok? Que estariam operando em Marte, mas que poderiam imaginar a aplicação dessas tecnologias em la Terra. Já está disponível em operação, por exemplo, uma máquina para uma tecnologia para o sonho. Em espaço, como a gravidade em Marte é como um terço da gravidade da Terra, já há muitos estudos mostrando que, por exemplo, na Estação Internacional, pela ausência de gravidade, grande parte do sangue vai à cabeça, então, trazendo muitos problemas de saúde, porque aqui na Terra, o sangue vai para os pés, mas em Marte, na Estação Internacional, se queda na cabeça, e isso traz muitos problemas de saúde. Então, em Marte é um terço da gravidade. Então, este equipamento aqui hace como uma vascularização do sangue no corpo do astronauta. A segunda foto é mostrando uma máquina chamada VEG, que está a bordo da Estação Internacional Espacial. Aqui, algumas bonitas pimentas sendo produzidas. Também há uma terceira foto mostrando como se poderiam ser gafas de realidade virtual. E também aqui nesta outra foto é um exemplo de Environmental Control Life Support System, um sistema de controle de apoio à vida, um sistema ambiental. Então, esse equipamento, essa máquina está a bordo da Estação Internacional. E antes disto, toda a água consumida por os astronautas dependia de ser transportada desde a Terra. Então, essa máquina evitou o transporte de 75% da água que é consumida na Estação Internacional. Então, eles reciclam a urina dos astronautas. Também tecnologias de ahorro de energia, tecnologias para reciclagem. Algumas pautas a aplicar na vida diária na Terra: pautas de saúde, meio ambiente, segurança, bem-estar mental, rotinas diárias e pautas, e mentalidade de reciclagem, por exemplo, a aplicação da impressão 3D. Durante o período de pandemia de Covid, tivemos, no início da pandemia, muitas charlas virtuais com alguns astronautas, que estes astronautas falaram sobre como é a vida em isolamento social a bordo da Estação Internacional Espacial. Então, eles estavam ensinando sobre como poderia ser, que temos a aprender sobre a vida na Terra a partir da experiência em espaço. Então, pensamos que os astronautas em la estação podem estar falando para pessoas na Terra, dizendo como é a experiência de cada e como pode guiar a vida das pessoas na Terra. Agora, a última pantalla é sobre os impactos em os objetivos de desenvolvimento sustentável. Pensamos que o impacto é muito importante na saúde, na discussão sobre a saúde dos astronautas. Também no objetivo 4, que é a educação de qualidade. Então, há um impacto para falarmos sobre a educação.
Objetivo 5 é igualdade de gênero. Então, se nesta estrutura temos 4 astronautas, poderíamos ter 2, 3 ou 4 mulheres trabalhando na estação principal, não como astronautas. El 6 es sobre el saneamiento y agua potable. O 7, eficiencia energética también. El 12, reciclaje de residuos. El 16, gestión. El 17, la importancia de las alianzas, de las parcerías, porque imaginamos que en Marte, en esa estación, tenemos personas de muchas nacionalidades diferentes convivindo na estação principal. Ok? Então, isto é tudo que eu gostaria de compartilhar. Este é meu Twitter, meu Instagram, e vamos, então, abrir para as perguntas de todos, ok? Eu vou interromper a gravação. Muito obrigado, muitas graças e muito gosto.